A maldade é algo que existe em muitas pessoas. Tem pessoas que têm a maldade como uma questão patológica e que prejudicam muitas pessoas com quem elas convivem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a maldade, como identificar, como se proteger e como perceber que nível de maldade a gente também tem. Porque todos nós temos também maldade dentro de nós. Boa noite, meu nome é Andréa Fidelis, mais uma conversa de psicologia, onde nós estamos aqui, né? Sempre conversando, trocando ideias, falando sobre comportamento, sobre psicologia na vida diária, na vida prática, respondendo perguntas que vocês mandam para mim pelo Instagram, que é @psiandreafidelis, ou pelo Facebook, e agora também pelo YouTube e pelo podcast. Certo? Vamos lá, vamos trabalhar? Então, bem-vindo todos. Quem gostaria de fazer perguntas, por favor, fique bem à vontade. Nós vamos falar sobre esse tema que às vezes até parece algo distante, não é? Mas que não é. Realmente há muitas pessoas más no mundo e não uma maldade comum, uma maldade patológica. O que é maldade? O que é uma pessoa má, não é? Na verdade, o conceito de maldade ou de uma pessoa má é uma pessoa que não consegue ter empatia, que não consegue se sensibilizar pela dor da outra pessoa. No trabalho, na vida em família, é muito comum a gente ver muitas pessoas com um índice de maldade patológico. O que é índice de maldade patológico? Está associado a algumas doenças e distúrbios de personalidade, às vezes até mesmo distúrbios emocionais graves. Só que geralmente essas pessoas, a gente convive com elas e a gente não se dá conta de que elas são psicopatas às vezes. Muitos de vocês devem ter acompanhado o caso do Johnny Depp, né, e da ex-esposa dele, a Amber. Não sei se vocês viram esse caso, acompanharam nas redes sociais, não é, nas reportagens, enfim. A Amber tem um distúrbio que eles chamam nos Estados Unidos de histriônico, não é? Onde ela tem uma falta grande de empatia pelos outros e uma maldade muito forte, né, que ela exerce em todas as relações que ela constrói, não é? Outras pessoas também podem ter acompanhado alguns casos como narcisismo. A gente também vê dentro da área da psicologia e teve agora menos de um ano atrás, muitas pessoas falando sobre essa questão do narcisismo, não é? Da personalidade narcísica, que também tem dentro do seu bojo principal a maldade, né? Então nós vamos ver assim, a maldade, a pessoa que é má, realmente má, ela não aparece como má no início para quem conhece, né? Ela geralmente ela vai olhar para as pessoas e como ela não tem empatia, ela vai usar as pessoas para o seu bem pessoal, pelo seu proveito pessoal. Ela realmente acredita que os fins justificam os meios. Então, é uma pessoa estrategista. Assim como a Amber na relação com Johnny Depp, né, ela se aproximou dele, né, com intenção clara de seduzi-lo, né, e usou estratégias para isso. Então, muitos das pessoas más são extremamente estratégicas, ou seja, no primeiro momento, quando a gente as conhece e elas têm interesse na relação conosco, elas parecem ser pessoas maravilhosas. Elas vão falar e fazer tudo aquilo que a gente quer ouvir ou quer ver numa pessoa. Aqui já tem um primeiro sinal de alerta. Muitas das relações tóxicas ou relações abusivas que as pessoas vivem na sua vida diária são fruto de pessoas narcísicas ou pessoas com um nível de maldade muito grande no coração. São pessoas com patologia, né? Como a Amber, que é histriônica ou narcísica, ou outros tipos de distúrbios de personalidade, e elas não têm empatia nenhuma. Mas quando elas querem se aproximar das pessoas, o que elas fazem? Elas seduzem, elas são extremamente simpáticas, extremamente carinhosas, elas são a pessoa perfeita, tanto como amigo, quanto como parceiro amoroso, né?
namorado ou namorada. A gente tem que ter muita atenção a isso. Porque quando a pessoa é perfeita demais, parece que veio desenhado por Deus e pelo universo para mim, né? A gente tem que desconfiar um pouquinho, porque essa pessoa pode estar a manipular a nossa emoção. E por que a pessoa má vai fazer isso? Porque, como eu disse para vocês, ela vai usar as pessoas, né, para o seu bem pessoal, para o seu propósito. Vocês viram ali que no caso da Amber, e eu vou trazer várias vezes isso, e do Johnny Depp, quando o casamento já estava no fim, que ela queria denunciá-lo por maus tratos e por violência doméstica, ela tentava criar situações onde ele pudesse ofendê-la ou brigar com ela ou bater nela, e ela ficava gravando isso, né? Para vocês verem como a pessoa, quando ela tem a maldade muito forte, ela cria estratégias e se diverte com isso, né? Teve um caso que eu acompanhei de um casamento que estava com 2 filhos, que estava no fim, que a mulher ela simulava que ela apanhava do marido. E como é fácil, não é? A gente acabar acreditando nas mulheres e não acreditando nos homens, não é? Ela se batia com um batedor de carne nos braços e usava camisetas para esconder, e quando a família, quando recebia amigos para um churrasco ou alguma coisa assim uma festividade na casa, né? Ela escondia, meio que escondia, botava uma manga que aparecia um pouco aqueles roxos, né? E daqui a pouco fazia uma cara de vítima, de tristeza e tal. E dava a entender de que ela apanhava do marido. E foi muito difícil para ele provar que era ela que manipulava esse tipo de questão, né? Então, no trabalho, a gente convive com muitas pessoas más e com distúrbio de personalidade ou com narcisismo, né? Bastante grave, porque são pessoas que vão fazer de tudo para ter sucesso e muitas vezes elas vão ser até admiradas, né? Elas vão prejudicar as pessoas para o seu próprio proveito. Então, elas não têm sensibilidade nenhuma, né, para a dor do outro. São pessoas que realmente elas não têm empatia nenhuma. Então, elas vão olhar todas as situações como uma possibilidade de ganho pessoal. Então, elas vão se aproximar de pessoas que elas possam tirar vantagens e vão se afastar de outras que elas não têm ganho nenhum, não é? Então, a gente no trabalho vê, às vezes, pessoas usando as outras. Dentro da universidade, na academia, eu via muitos professores assim, com distúrbio narcísico que usavam seus alunos como escravos, escravinhos, e achavam até bonitinho. Eles diziam, ai, meus escravinhos. É horrível dizer isso, né? E usavam os alunos para fazer todos os trabalhos, corrigir provas, fazerem isso, fazerem aquilo, de uma forma bastante negativa, né? Prometendo, daí a parte sedutora, né? Prometendo que iam dar proveito, dar possibilidade de crescimento no trabalho, ou projeção, enfim, né? São pessoas que usam mesmo a outra pessoa. Então a gente vê também no trabalho muita gente passando rasteira nos colegas, e até criando situações, né? Tem uma pessoa que está precisando despachar um documento, tirando e escondendo o documento sem a pessoa ver, até que a pessoa se desespera e é chamada a atenção pelo chefe ou pelo supervisor, perde um prazo. Existem muitos níveis de maldade. E uma coisa que a gente tem que ter atenção, quando vocês estiverem convivendo com pessoas más, esta é uma questão que ela sempre traz. Primeiro, ela tem pessoas onde ela é extremamente sedutora. Segundo, ela é extremamente estrategista. Ela vai criar estratégias para que ela possa sempre ter ganhos pessoais. Ela vai passar por cima de qualquer um para conseguir o que ela quer. Porque ela é extremamente egocêntrica e egoísta. No mundo só existe ela. E o bem é todo para ela. E uma coisa que a gente pode ter muita atenção são pessoas que não têm a menor, estou falando sério, a menor compaixão alheia. Se vê um cachorro na rua sofrendo, se vê uma pessoa com uma história triste, a pessoa não tem a menor compaixão. Chega a até achar engraçado o sofrimento das outras pessoas. Se deleita o narcisista, o histriônico, ou as pessoas com distúrbio de personalidade, onde a maldade é um sintoma muito,
muito forte, muito característico, ela até se diverte com a dor do outro. Gosta de ver sobre isso, né? A Silvinha me perguntou assim: uma vez eu percebi no olhar da pessoa o jeito como ela perguntava as coisas e guardava a resposta. Me despertou que não era normal. É interessante mesmo, porque há um feeling em nós. E a gente tem que respeitar esse feeling, Silvinha. Porque a pessoa realmente ela fica atenta, né? Ela usa toda a inteligência dela para manipular e controlar as situações e as pessoas. Então ela fica atenta às pessoas e vai criar situações para depois tirar proveito. Sempre. Como é o caso da Amber, que estava tentando criar uma discussão com o Johnny Depp enquanto ela gravava no celular para depois virar prova. Como foi o caso dessa pessoa que eu contei para vocês que se machucava nos braços perto do final de semana para ficar roxo, para que os amigos do casal pensassem que ele batia nela, não é? São pessoas que ficam assim prestando atenção nos outros. E quem é alvo de pessoas narcísicas ou de pessoas más, com distúrbio histriônico ou distúrbio de personalidade, com a maldade aflorada? Quem é alvo? Vocês sabem? Geralmente são pessoas com tendência à vitimação. O que é uma pessoa com tendência à vitimação? Uma pessoa que se acha frágil, fraca, um pouco triste, com uma autoestima muito baixa, muito insegura, não é? E que vai se colocar perto de uma pessoa que ela supõe ser poderosa, né? Que vai dar apoio a ela. E depois é que a história vira, não é? Então, como é que a gente pode se prevenir de ter pessoas maldosas nos usando? Primeiro, gente, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, né? Que é falta completa de compaixão, um ego inflado de se achar mais do que é, na verdade, uma falta de sensibilidade à dor do outro, um prazer em ver os outros sofrerem, seja animal, pessoas, um estrategista ao extremo no uso das pessoas, onde os fins justificam os meios. Ter um chefe com distúrbio de personalidade narcisista, histriônico, é bem complicado, porque ele vai mesmo usar o seu poder para se autopromover e vai estar nem dando a mínima para as pessoas em torno dele. Ele vai realmente usar as pessoas. Então, quando as pessoas usam os outros como escada, né, para subir, esta pessoa tem um distúrbio de maldade importante. E isso a gente precisa se afastar. Então, para se defender, reconhecer, não se colocar como alguém frágil, vítima. Ai, meu Deus, tudo de ruim me acontece comigo, porque essas são as pessoas prediletas desses narcisistas e dessas pessoas com distúrbios, né, com a maldade, porque elas sabem que são mais fáceis de ser manipulados. E não seja ingênuo, presta atenção. Não se deixe ser manipulado por ninguém. Não se deixe ser usado por ninguém, pensando que é bom, porque a pessoa que é vítima, ela quer ser boazinha, quer fazer tudo de bom para os outros, né? De uma forma distorcida. E aí o perverso ou o maldoso vai usar essa pessoa, porque sabe que ela está predisposta a ser boazinha, não é? A Sirlene enviou uma solicitação, não vou para participar, mas a gente participa outra hora, não é, Sirlene? Gente, a gente convive com parentes com um índice de maldade muito grande. Tem muitos casos de mães com distúrbio narcisista que realmente são muito más com os filhos. São pessoas que usam os filhos para trazer dinheiro para si próprio, para manipular o pai, né, para manter o casamento, para manipular os outros, para os avós, enfim, para poder ter benefícios pessoais. Estas pessoas geralmente sempre criticam de forma exagerada, né, o outro que está próximo dela, seja filho, filha, amigos, irmãos, esposa, marido, né, mãe, pai, são pessoas que criticam exageradamente. E que se você é filho ou filha, ou é casado, né, ou tem uma nora, um genro, ou tem uma pessoa na tua família, um irmão, com esse distúrbio narcísico,
essa pessoa vai afetar a sua personalidade, vai afetar a sua autoestima, porque ela vai bater mesmo, porque ninguém é melhor que ela ou que ele. Todo mundo está a serviço. Então vai manipular e criar situações muito complicadas para você lidar com isso, não é? Então, não seja ingênuo. Existe muita maldade no mundo. A gente vê nas notícias sobre a guerra, por exemplo, que soldados das duas partes, quando estão de folgas, usam os cachorros e os gatos de rua para tirar o alvo, né? Para matar os bichos. Isso é muita maldade. Porque não se compadece do animal. Uma coisa é estar numa situação de guerra horrorosa e estão lá matando, enfim. Outra coisa é ter prazer nisto e fazer isso de forma deliberada, mesmo quando está de folga, não é? A Silvinha disse: André, o que dizer de pessoas que se divertem e até se promovem nas redes sociais, diminuindo e humilhando os outros, tipo fazendo graça dos defeitos e limitações dos outros? Esta é a questão da maldade, Silvinha, porque elas usam as outras pessoas como escada para o seu sucesso, não é? Então sabem que isso dá ibope, sabem que falar mal dos outros ou criar situações belicosas dá ibope e promovem a elas próprias. Elas se colocam como superiores e elas não estão nem um pouco preocupadas com as consequências dos seus atos, porque isso não importa. De novo, o lema do narcisista, das pessoas com distúrbio histriônico, como a Amber, ex-esposas do Johnny Depp e tantas outras pessoas, os fins justificam os meios. Ou seja, aquilo que eu quero, eu conquisto, não importa quem esteja na frente, mesmo que seja meu filho, não é? E o pior é que ganham inúmeros seguidores fazendo isso. Sabe por quê que essas pessoas ganham seguidores? Porque todos nós somos maus. Ai, Andréia, não diga isso. Não, você está enganado. Eu não. Eu sou boazinha, eu sou bonzinho. Gente, todos nós temos muitos níveis de maldade e de bondade. Nada é 8 ou 80, nada é 100%. Né? A não ser as pessoas com distúrbio narcisista ou histriônico muito acentuado, aí é praticamente 100% de maldade, né? Mas as pessoas que não têm esse distúrbio, elas têm maldade e bondade. E não é 100% bonzinho e 100% malzinho. Né? Nós não somos 100% maus, nem 100% bons. Mas nós somos maus sim. Quer ver? Qual é o conceito da maldade? O que é ser mal? O que vocês acham? Eu vou falar para vocês agora o conceito da maldade e eu quero que vocês escrevam nos comentários, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube, aonde for, né? Ou em direto para mim, se estiver ouvindo como podcast, mande uma mensagem. Pensem um pouco. O que é maldade? Maldade é a completa ou a parcial indiferença ao outro. Eu vou repetir. Maldade é sentir-se indiferente ao sentimento e à dor do outro. Você diz, não, mas eu não sou indiferente ao sentimento e à dor do outro. Será? Será que nós muitas vezes não ficamos indiferentes à dor do outro? Querem ver como? Nós passamos muito tempo, né, olhando para essa telinha do celular. Muitas vezes. E a gente não olha para os lados. A gente não percebe o que as pessoas estão passando. A gente vai para a rua trabalhar e a gente vê pessoas morando na rua, pessoas com fome, crianças limpando carros, e aquilo fica banalizado. A gente não sente nada. Você sabe, mas tu está pedindo para que eu sinta dor? Toda vez que eu vejo uma criança de rua, eu não vou conseguir mais sair, eu vou ficar com síndrome do pânico. Vocês estão vendo que a gente está começando a ficar insensível à dor? Ao sofrimento das pessoas? Uma outra forma de dizer o que é maldade é a completa falta de empatia. Quando a gente congela os sentimentos, quando a gente para de perceber a dor das pessoas, a gente para de ter empatia. E não é só com as pessoas de rua, com os animais de rua.
Muitas vezes é dentro de casa. A gente não percebe o que as pessoas que estão vivendo conosco, dentro da nossa casa, estão passando. A gente não percebe o que o nosso irmão, nossa irmã, nossa mãe, nosso pai, nosso vizinho está passando. A gente, às vezes, até vê uma grosseria no supermercado, no ônibus, mas a gente se cala porque a gente diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter. Isto é indiferença. Maldade é a indiferença ao sofrimento e à situação do outro. Nós não olhamos para o lado. Nós passamos o tempo inteiro olhando para o nosso umbigo. A gente só olha para a gente de uma forma egoísta e não olha para o lado. E aí não tem como desenvolver empatia. Se nós fôssemos pessoas um pouco melhores, pessoas mais boas, vamos chamar assim, a gente poderia perceber e tentar ajudar dentro daquilo que é possível as outras pessoas que estão em sofrimento. A Silvinha disse: verdade, Andréia, todos nós por natureza somos maus, depende do quanto nós alimentamos isso. Isso é verdade, não é? Nós não perguntamos para as pessoas como elas estão, se elas precisam de alguma coisa, a gente não se coloca disponível, né? Nós temos um índice de maldade, às vezes, muito grande dentro de nós. E aí eu estou falando agora de inteligência emocional e de inteligência espiritual. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de inteligência espiritual e inteligência emocional. Por quê? Porque geralmente as pessoas com inteligência espiritual, elas têm um índice de empatia grande, elas desenvolvem um índice de empatia muito acentuado. E elas procuram ter uma vida com propósito e com sentido. E propósito e sentido é serviço. É fazer algo que faça sentido para ela e para as pessoas em geral. É fazer o bem. E eu não estou dizendo para vocês fazerem o bem sendo Gandhi, sendo Madre Teresa de Calcutá, pagando uma cesta básica para uma entidade. Não estou dizendo isso. Sendo Padre Júlio Lancelotti em São Paulo, que é um exemplo magnífico. Eu estou dizendo de tu perceber pequenas coisas dentro da tua própria casa. Olha como a gente faz maldade, como a gente é indiferente nas situações. Às vezes a gente tem uma pessoa dentro de casa que está super cansada, mas a gente com preguiça finge que não vê. Não ajuda. Né? Às vezes é a mãe, é o pai, às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é o marido ou a esposa. A gente não ajuda, deixa que ele sempre faz. Isso é maldade. Né? Às vezes a gente se vinga de alguém quando essa pessoa não faz aquilo que a gente gosta. Lembram? Uma das questões da índice de maldade é a falta de empatia e a estratégia para conseguir o que quer. Então eu me vingo. Meu marido não me ajudou a limpar a casa, ficou sentado olhando televisão, então amanhã eu vou botar muito sal na comida dele, ou sei lá, não vou falar com ele, e vai ver quanto dói uma saudade. Ou meu filho me desobedeceu, agora eu não vou buscar ele, tá chovendo, eu não vou buscar ele no colégio, vou deixar que ele venha de ônibus e se molhe todo. Isso é maldade. Né? É vingança. Ou eu tenho um colega no trabalho, eu sei que se eu passar uma informação de que ele é culpado, que ele não faz bem o trabalho, eu vou ser promovido, então eu vou deixar que ele se dê mal, eu não vou passar uma informação para ele, porque daí ele vai parecer incompetente ou competente, e eu que vou crescer? Isso é maldade. Vocês veem como nós somos maus? Qual é o teu índice de maldade? Você consegue reparar no teu índice de maldade? Não é? A Fábio disse: infelizmente as pessoas não olham para o lado porque nós não queremos ter trabalho. É verdade. E isto é muita maldade, é muito egoísmo. A Marisa disse: verdade, não querem ter trabalho, não é? Ela comentando aqui da Fábio. E tem uma questão interessante também, que a primeira pessoa com quem a gente deve ser bom, vocês sabem quem é? Quem tem coragem de me dizer? A primeira pessoa que a gente precisa ser bom é conosco mesmo. E é muito diferente ser bom conosco e ser egoísta. Né? Uma dose de egoísmo é importante. Às vezes a gente quer ser bom para os outros, não é? E as pessoas que têm uma baixa autoestima, elas são más consigo próprias. Elas não cuidam de si próprias, elas não percebem, elas não olham para si com carinho e com amor. Não é?
A gente precisa ser bom conosco mesmo. Muitas pessoas, eu vejo isso nas terapias, são muito algozes, né? Julgam com uma tendência muito severa o seu próprio comportamento. Não se perdoam, não se cuidam, não se valorizam. Então a gente precisa olhar para a gente e também ser bom conosco mesmo. Eu tenho uma história interessante de um senhor que era considerado muito bom. Nossa, ele era uma pessoa tão maravilhosa. Às vezes ele recebia o salário dele e ia para casa e via pessoas passando necessidade na rua e dava todo o dinheiro dele para essas pessoas. Nossa, que pessoa maravilhosa. Gente, isso não é verdade. Porque ele foi muito mal com ele, porque ele passava necessidade, e principalmente ele era muito mal com a família dele. Porque a primeira responsabilidade que ele tinha era com a família dele, né? Era com os filhos dele. E ele deixava os filhos e a esposa passando necessidade, porque ele dava todo o dinheiro dele para os outros. Então, também ajudar os outros e não cuidar de si, não cuidar da sua própria família, isso é maldade. Porque ele não estava sendo bom porque ele era bonzinho. Ele estava sendo descuidado, ele estava sendo mal para sua família, estava sendo irresponsável, não é? E isso é maldade, sim. Porque eu não tenho compromisso. O primeiro compromisso eu tenho comigo. Depois eu tenho compromisso com os meus filhos e com a minha família. E depois, então, posso ampliar para as outras pessoas. Não adianta a gente querer ser bom para os outros quando a gente não é bom para as pessoas dentro da nossa própria casa. Quando a gente não é bom para as pessoas que convivem conosco, ou principalmente quando a gente não é bom com a gente. Vocês veem como a gente é mal em muitos sentidos? A gente não precisa fazer maldades, mas a gente pode ser indiferente à necessidade e à dor das pessoas que convivem com a gente. A Morena Delícia disse que as pessoas são egocêntricas e não têm compaixão. Não são todos assim, não são todos. É verdade, não são todos. Mas a gente tende a isso sim, porque as pessoas vivem num mundo muito individualizado, onde é bonito, né, as pessoas conquistarem as suas metas, os seus objetivos. E a gente aprendeu nesse mundo capitalista que ter sucesso é ser estratégico e é crescer e ganhar, não importa como. Só que o como importa, sim. Eu não posso ter sucesso e felicidade se isso prejudica muitas outras pessoas, principalmente as pessoas que moram junto comigo. Então eu tenho que pensar, sim, né, nos meios e nas formas que eu faço para ter sucesso, para ter dinheiro, para construir a minha vida e a minha carreira. A Marisa disse verdade, a gente é tão bom para pessoas, mas não são gratas. Olha, fazer as coisas esperando que os outros tenham gratidão, né, é uma dificuldade que nós todos temos. Nós não devemos fazer as coisas para receber elogio, né? Nós não devemos fazer as coisas para que os outros reconheçam. Quando eu faço para os outros e espero reconhecimento, eu já estou fazendo com intenção. A intenção de ser reconhecido e de ser valorizado. Todos nós temos isso, tá? Não é só você. Mas aí há algo aí. Não é por bondade ou por ajuda desinteressada. É interesse. E se é interesse, tem uma certa dose de maldade, né? Porque eu estou fazendo não para o bem do outro, mas para o meu bem, de ser reconhecido, né? Mas penso que não se deve fazer o bem, então relevo. Ele não deve estar bem. Mas penso, ele não deve estar bem, então relevo. Sim, as pessoas. Nós podemos entrar nesta questão aí. Seria bem interessante, mas a gente vai desviar um pouco do tema, né? Tem pessoas realmente que não conseguem receber nada, né? Aí não é uma questão de bondade ou de maldade, é uma questão de saber receber e de dar, não é? Então tem pessoas que realmente não sabem receber e se sentem tão culpados com qualquer coisa boa que venha na sua vida que acaba se auto-sabotando. Então aqui vem uma dica. Deem uma olhada nas minhas lives, né, que estão salvas. Uma que é a autossabotagem emocional e a outra é relacionamentos tóxicos. E também na que eu falo sobre inteligência espiritual, né? Sentido e propósito na vida, que a gente aborda essas questões. A Mari disse, sim, eu espero que reconheçam, faço com prazer, sim. Faça por amor, o reconhecimento vem de Deus, diz a Fábio.
E eu quero trazer uma questão aqui interessante. Às vezes nós temos pessoas na nossa família que estão com dificuldade financeira, ou estão com problemas de saúde, ou estão deprimidas, ou estão sobrecarregadas, ou têm uma limitação mental, uma limitação física, e a gente não pergunta para elas se elas estão precisando de alguma coisa. A gente não olha para o lado, não vê as necessidades da nossa família, né? Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Eu tive um chefe, né? Foi meu diretor, foi o melhor chefe que eu tive na vida, né? Até podemos falar o nome, era o Silvio Aquino, que está aqui da minha rede, que hoje nós somos amigos. Ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: o bem, quem quer fazer o ótimo, não faz o bom, nem faz o bem, né? Porque às vezes as pessoas iam com projetos mirabolantes no trabalho, mas não faziam porque não ia sair ótimo, não ia ser perfeito. Então deixam de fazer muitas coisas. Às vezes na família também a gente vê um sobrinho, por exemplo, que está precisando estudar e não tem dinheiro para pagar a faculdade. Se eu não posso pagar toda a faculdade para ele, então eu não faço nada. Né? Ou se eu não posso resolver toda a questão, eu não resolvo nada. Se tem a fome na rua e tem muita gente passando fome e eu não vou resolver a fome no Brasil ou sei lá, os problemas em Portugal, então eu não faço nada. Aí eu uso de novo a frase do meu amigo e chefe, né? O bom é inimigo do ótimo. A gente pode fazer aquilo que está no nosso alcance, né? Porque é muita maldade olhar as coisas acontecendo e eu não sentir nada. Quando vocês se perceberem completamente congelados, sem nenhum carinho, sem nenhuma dor pelo sofrimento dos outros, seja de um animal, seja de uma pessoa, de um colega, tem algo errado com você. Seu índice de maldade está forte, tá? E quando você olhar para você e também se julgar, dizer, oh, pessoa mais inútil que eu sou, eu não quero olhar para mim, né? É porque você também está sendo muito má com você. A bondade é algo que a gente exercita, tá? A bondade é algo que a gente exercita. Mas não se preocupem se aparecer maldade em cada um de nós, em você, porque nós temos a maldade em nós. A gente precisa desenvolver a bondade para começar com a gente, não é? Ajude-se assim, o que mais dói é darmos o nosso melhor para todos e quando podem as pessoas jogam tudo na cara da gente, isso é covardia, né? Tu sabe, Gil, às vezes a gente dá para as pessoas erradas, né? A gente também dá muito esperando receber em troca. Ou às vezes a gente se esforça muito, né? Para ser muito bom e num lugar onde não há esta capacidade. A primeira pessoa com quem tu precisa ser boa é contigo. Lembra disso. O bem que tu faz não invalida, mesmo que a pessoa use isso, né? O narcisista, as pessoas com distúrbio de personalidade histriônicos, né, que têm a maldade muito severa, são muito egocêntricos, eles não enxergam nada de bom nos outros. E a pessoa que tem problemas emocionais importantes, quando ela recebe coisas boas, ela não enxerga, porque nós somos como um computador. Eu só consigo perceber o bem se esse tem registro dentro de mim. Então, às vezes, tu fica dando para pessoas que não conseguem entender o que é o bom, o que é o bem, o que é o dar, né? Então, repara um pouco nisso e começa a dar para pessoas que possam realmente aproveitar aquilo de bom que tu tem, para começar contigo, né? A Bianchi Handmade, que faz aquelas bolsas lindas e maravilhosas, ela diz aqui: não podemos resolver os problemas do mundo, mas podemos fazer a diferença para alguém que precisa naquele momento. Esta é a frase. Esta é a frase. Nós não temos que resolver os problemas do mundo, mas a gente pode resolver algo para alguém naquele momento. Não é? E fazer não porque eu sou bom, mas porque eu sinto a dor dos outros, eu tenho empatia. Tá certo, gente? Eu quero lembrar para vocês que a maldade se alimenta
de pessoas que também fingem que não sentem nada. O conceito da maldade é a indiferença. Na guerra, a gente via, por exemplo, de Mengele, né, aquele médico lá do nazismo, que ele fazia experimentos com pessoas, a indiferença à dor. Ele dizia, não, tudo pelo nome da ciência. Nada que a gente faça, quando a gente é indiferente à dor ou ao sofrimento do outro, nós estamos sendo maus. Principalmente se a gente é indiferente à nossa dor. Vamos fazer o bom, não precisamos fazer o ótimo. Vamos fazer como a Bianchi Handmade diz aqui para nós, não podemos resolver o problema do mundo, mas podemos fazer a diferença para alguém que precisa naquele momento. E às vezes aquele momento, aquela pessoa, sou eu. Isso não é ser egoísta, nem ser egocêntrico. É cuidar de si, porque a gente só dá aquilo que tem. E se eu tenho muita maldade no coração, eu só dou maldade. E se eu procuro ser bom comigo e com as pessoas que estão próximos de mim, quem sabe eu consigo expandir a minha bondade e ser bom com outras pessoas também. E assim desenvolver a minha inteligência espiritual, poder criar sentido e propósito na minha vida. E a minha vida não vai ser um vazio. Foi um prazer estar com vocês de novo. Você sabe que sempre aqui nos meus canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, quanto no podcast, Pode Sentir e Viver, podem procurar lá também. Sempre vai ter conteúdos exclusivos para cada um dos canais. Aqui no Instagram sempre tem cards muito bacanas, onde eu discuto muitas questões de comportamento. No YouTube vai ter conteúdos exclusivos. Passem lá, psicóloga Andréa Fidelis, assinem o Instagram, o YouTube e comecem a acompanhar também as nossas conversas por lá, né? E se você gosta de ouvir, comece a acompanhar o podcast Pode Sentir e Viver. Foi um abraço muito grande para todos. Nós nos vemos nos nossos próximos encontros, nas nossas conversas de psicologia na vida diária. Um beijo e até lá. Tchau.